Sandra, assim, ó, eu te falei várias vezes, né? A gente tem que assumir os erros da gente. Se a gente mente, às vezes, nas costas de uma pessoa, a gente é falsa com uma pessoa, e a outra pessoa se toca. Eu sou super atenta, principalmente quando faz as coisas para mim, de falsidade, mentira, e envolver a gente em mentira, em falsidade, com fofocas pelas costas da gente e depois mente pra gente, eu me toco assim rapidamente. Porque tu esquece que eu tenho olhos de águia, né? Eu observo as pessoas e assim, ó, infelizmente, Sandra, tu tem que assumir que várias vezes tu foi falsa comigo, Sandra. Tu foi falsa comigo, tu me envolveu em mentirada pelas minhas costas. Eu sou uma pessoa assim que eu odeio mentira, falta de sinceridade e falsidade das pessoas comigo, tá? E várias vezes eu te colocava as falsidades que tu fazia pelas minhas costas, tá? Tu sempre foi muito respeitosa comigo, mas tu nunca aceitou as falsidades, as mentiras que tu me envolvia pelas minhas costas. Tu nunca aceitou que eu te falasse. Então é nisso que tu peca, né? Tu tem que assumir os teus erros, né? E não venha querer me dizer que agora que eu tô vendo que o Mário foi falso, eu sempre soube que o Mário era falso, tá? Mas eu mantinha assim umas relações à parte assim com ele, mal falava alguma coisa com ele ali no WhatsApp para ele me ceder algumas informações que eu queria e eu ceder para ele também algumas informações que ele queria, né? Era só isso. Eu não tinha mais amizade, porque eu já bloqueei o Mário várias vezes, tá? A primeira vez que eu bloqueei ele foi quando ele foi falso com o tiozinho, no sequestro dele, começou a descredibilizar o tiozinho até no sequestro dele, não entendendo a dor dele, depois de usar o tiozinho bastante para subir em live com ele, tá? Para falar mal do cafetão e atiçar a ira do cafetão contra ele. E o Mário pegou e virou as costas para o Luiz César, depois de usar ele bastante, atiçar bastante a ira do cafetão contra o Luiz César, que ele sofreu várias maldades. Do cafetão contra ele, o Júlio César, e eu tentando ali acatar, tentando ajudar como eu podia, longe, por telefone só, inclusive contra o crime do sequestro, eu fui orientando o Júlio César enquanto o Luiz estava lá hospitalizado, não sabendo de nada que estava acontecendo, eu fui orientando o Júlio César tudo por telefone, cheguei a ligar para a DP até para insistir, e era um delegado corrupto, que o cafetão já tinha molhado a mão dele, e o delegado não deixava o Júlio nem sequer registrar a ocorrência de ameaça, que foi o início de tudo, o delegado não deixava registrar, enrolava lá o Júlio César e mandava ele de volta para casa, tá? E assim foi muita engembração de comentários ali, daí se uniu o Mário Sérgio a fazer a cabeça fraca do Júlio César, se uniu também aquele Marcos Caramujo, que eu acho que foi amando do cafetão na época do sequestro também, tudo para impedir que o Júlio e o Luiz César agissem na justiça criminal contra o Cafetão e a Dona Redonda lá do crime de sequestro, tá? E Sandra, assim, quanto a ti, tu foi falsa comigo várias vezes, Sandra. Tu me envolveu em mentiras, até recentes, que eu tenho como provar, Sandra. Isso, eu tenho como provar com conversas no WhatsApp, até com o irmão do Daniel, o advogado que tu queria contratar, né? Tu foi falsa comigo, tu inventou uma mentirada lá para ele, que eu comprovei na hora ali, inventou até que já tinha me dado R$ 600 para mim ceder as provas que tu queria para ele abrir o processo lá para ti contra o cafetão.
Isso não se faz, tu não envolve, tu não pode envolver as pessoas que são corretas, que são sinceras em mentiradas tuas para se fazer muitas vezes de vítima, de ingênua, né, de boazinha. Tu não pode fazer isso, tu tem que agir sempre com a verdade, Sandra. Tá? E a minha principal luta contigo é fazer tu enxergar, Sandra, que tu tem que agir com as pessoas que te fazem bem, até te cedem coisas. Eu não tinha obrigação nenhuma de ficar cedendo coisas na época que tu estava vinculado ao Pereira ali, né? Que tu endeusava o Pereira, eu não tinha obrigação nenhuma de me deixar ser usado por vocês dois ali para ficar cedendo as minhas provas para te passar para o Pereira fazer conteúdo para ti ali contra o Cafetão, né? Eu não tinha obrigação, e mesmo assim eu fazia, eu cedia material, e vocês dois agiam com total desrespeito comigo ali no WhatsApp, sendo que tu não ouvia as minhas mensagens, exatamente como eu denunciei lá, com provas no canal do Mário, lá no canal secundário, que eu participei de uma live a convite dele, e denunciei toda essa falta de respeito que vocês faziam comigo, toda essa falsidade que vocês faziam comigo, de às vezes nem me responder mensagem no WhatsApp ali, não ouvir meus áudios, tu depois que eu cedi o material ali do que o Pereira queria para fazer conteúdo para o canal dele, para movimentar o canal dele, tá? Tu nem falava comigo mais, tu ficava às vezes um dia sem falar comigo ali, depois que eu cedi o material para ti, tu passava para o Pereira, e o Pereira já fazia conteúdo, às vezes, muitas vezes com as informações distorcidas que tu passava para ele, como foi essa história aí do falso assessor, do golpe do falso assessor, tá? Tu já não falava mais comigo, sendo que minuto a minuto tu falava com Pereira, né? Então foi várias mentiras que elas têm que ser desmascaradas, e tu tem que aceitar que muitas vezes tu agiu com falsidade comigo, sim, tu agiu com mentira nas minhas costas. Tá? E quanto ao fato do Mário Sérgio, eu sempre soube que o Mário Sérgio era falso, que ele não tinha respeito, que ele também me usava para enriquecer o canal dele, dar engajamento ao canal dele. Eu sempre soube disso. Eu só não desconfiava ainda que ele podia estar unido com o Flávio, que o André agora recentemente começou a levantar essa lebre, que ele estava unido com o Flávio desde lá de, eu acho que maio de 2022, eu desconfio agora, que foi quando ele me convidou para participar de 2 lives dele ali em maio e junho de 2022, tá? Que ele estava recente aberto o canal dele, o Mário, e eu falei todos os crimes que o Cafetão comete, inclusive esse esquema do SUS, citei até as leis, formação de quadrilha, tudo, e daí um dia depois que eu participava das lives, 2 dias depois, que o Cafetão ficava enfurecido com isso aí, o Mário pegava e privava as lives. Eu acho que ele até já deletou essas lives, onde eu explico todos os crimes, até o esquema do SUS lá de Brasília do Agarra, eu explico nas 2 lives, e o Mário logo em seguida bloqueia, priva os 2 vídeos. Eu só não desconfiava disso, que o Mário poderia estar vendido, eu não tinha percebido isso, que o Mário poderia estar vendido, agora analisando as situações, desde maio lá de 2022, quando ele ia recente aberto o canal dele. Tinha 3 meses só de canal, ele podia estar vendido desde aquela época, porque senão ele ia privar logo depois as lives que eu participava com ele, explicando todos esses crimes aí que o Cafetão estava cometendo. Ó, esses crimes podiam estar sendo denunciados por vocês, vítimas, desde aquela época, mas como o Mário privou as lives, ninguém fez nada, ninguém soube como agir, que eu explico nas lives detalhadamente. Quem é mais antigo lembra que eu participava dessas lives do Mário, a convite dele, e expliquei todas as leis, todos os crimes que essa quadrilha toda, inclusive formação de quadrilha, cometia.